Jonas primeiro, aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Já vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus nesta noite. Que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então, temendo os marinheiros, e clamavam cada um a seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu a lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Até aí. Deus querido, Deus amado, aqui está a tua palavra, meu Deus. Venha falar, meu Pai, poderosamente, Senhor, em nossos corações, através da tua santa palavra. Estamos aqui para ouvir a tua voz, meu Deus. Venha falar conosco nessa noite. Aqui eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Podem se assentar e dar uma salva de palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra a qual nós acabamos de ler aqui nessa noite é uma palavra muito conhecida, mas creio que o Senhor tem algo grandioso a falar conosco aqui nesta noite. Aleluias! A palavra vai nos dizer acerca de Jonas. Jonas era um profeta do Senhor. Aleluias! Louvado seja o nome santo do Senhor. Homem usado na mão do Senhor. E a palavra do Senhor vai até Jonas e diz para Jonas: Jonas vai até Nínive e leva a minha palavra. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Creio eu que na hora que Jonas recebeu aquela palavra, foi um baque muito grande para ele. Por quê? Vou te dizer o porquê. Nínive era uma cidade muito temida naquela época. Aleluia, era uma cidade muito forte, era um grande império, era uma cidade a qual perseguia os cristãos que entravam por lá. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O coração daquele povo de Nínive era muito duro. E sabemos que o pecado daquela nação já tinha chegado até o Senhor. E o Senhor não estava mais aguentando o pecado daquela nação. Por isso o Senhor enviou Jonas até aquele lugar para levar a sua palavra. Aleluias, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Jonas, ao ouvir essa palavra, louvado seja o nome santo do Senhor, ele endureceu o seu coração. Ao invés de Jonas ir para Nínive, louvado seja o nome santo do Senhor, ele fugiu e foi para Tarsis. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A ordem do Senhor para Jonas era Nínive e não Tarsis. Mas devido a endurecer o seu coração, ele quis tomar o seu próprio caminho. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando o Senhor quer que você faça, não queira você esconder
Senhor, porque não tem como. Aleluia. Se o Senhor tem uma obra na tua vida, se o Senhor quer usar você, Ele vai moldar você, Ele vai tratar com você, mas Ele vai usar você. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Não adianta você endurecer o seu coração e tentar fugir do chamado, porque se o Senhor tem um chamado na tua vida, aleluia, você pode até tentar se esconder, você pode até querer sair da igreja, você pode até tentar pegar outros caminhos, mas saiba de uma coisa: se o Senhor quer usar você, Ele vai tratar com você. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, se a palavra do Senhor vai nos dizer que Jonas, ele pegou um navio a qual ia até Tarsis. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o Senhor permitiu que sobreviesse sobre aquele navio, que sobreviesse aquele mar, um grande vento. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Grande era a turbulação naquele mar, a qual, louvado seja o nome santo do Senhor, o marinheiro e todos que estavam naquele navio começaram a ficar com medo e começaram a lançar as suas fazendas, lançarem coisas que estavam naquele navio para tentar fazer que o barco ficasse mais leve. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E eles começaram a jogar as coisas dele naquele mar, aleluias. E não adiantavam, quanto eles mais jogavam, não adiantavam nada. O mar continuava agitado. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O povo que estavam naquele navio, eles não conheciam o Senhor, eles não eram tementes ao Senhor. Então, por isso, louvado seja o nome santo do Senhor, eles foram tentar a sorte para descobrir, louvado seja o nome santo do Senhor, em quem estava a sorte do mal que estava naquele navio. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E quando eles fizeram aquilo, a sorte caiu em Jonas. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E perguntaram a Jonas da onde que Jonas estava vindo, para onde ele estava indo. Começaram a fazer um interrogatório a Jonas, a fim de entender o porquê daquilo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E Jonas explicou para eles que ele estava fugindo, aleluia, que era para ele ter ido a Nínive, ele estava indo a Tarsis, louvado seja o nome do Senhor, fugindo da voz do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens não sabiam o que faziam, louvado seja o nome santo do Senhor, e perguntaram para ele: o que iremos nós fazer? Aleluia. E ele disse: me lance neste mar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando ele disse isso para aqueles moços, eles não queriam fazer isso. Aleluia, mas eles viam que não tinha solução. Se Jonas continuasse naquele navio, grande seria a ruína deles. Então foi isso, eles pediram perdão a Deus e lançaram Jonas naquele mar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor, Ele ordenou para que um grande peixe fosse lá e engolisse a Jonas. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Jonas, ele estava fugindo do chamado. Jonas, ele estava fugindo da missão que o Senhor tinha para ele. Mas mesmo assim o Senhor enviou um escape para
noites dentro da barriga daquele peixe. Aleluias! Tenho certeza que aqueles 3 dias e 3 noites para Jonas não foi nada fácil, mas aqueles 3 dias e 3 noites a qual Jonas ficou dentro da barriga daquele peixe serviu para que Jonas, louvado seja o nome santo do Senhor, analisasse o que ele teve, o que ele fez e se arrependesse e pedisse perdão ao Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jonas, ele se arrependeu do que ele fez. E dentro da barriga daquele peixe, ele começou a clamar ao Senhor. Ele começou a pedir perdão ao Senhor por aquilo que ele teve feito. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando o homem e a mulher, ele se arrepende de todo o seu coração, o Senhor recebe, aleluia. Mas para isso tem que ser um arrependimento puro, um arrependimento vindo de um coração sincero. Não adianta dizermos que estamos arrependidos somente de boca para fora, porque isso é fácil, aleluia. Mas nós temos que arrepender de todo o nosso coração, aleluia. Creio eu e tenho certeza que aqueles 3 dias e 3 noites serviu de grande lição para Jonas, aleluia, que com certeza nunca mais quis fazer aquilo em sua vida. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Muitas das vezes passamos por coisas em nossas vidas que não entendemos, mas muitas das vezes é porque nós endurecemos o nosso coração. Muitas das vezes o Senhor manda nós falar algo. Quantas das vezes o Senhor manda nós irmos a tal lugar, falar para tal pessoa, e por causa da vergonha e por causa de endurecermos o nosso coração, nós deixamos de falar. E muitas das vezes vem sobre nós tribulações, a qual não éramos para nós passar, mas passamos por causa dos nossos próprios atos. Muitas das vezes por causa de nós não darmos ouvidos à voz do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. As palmas que louvam o Senhor Jesus. E o Senhor, aleluia, recebeu o arrependimento de Jonas. Aleluias, e o Senhor mandou que aquele peixe, louvado seja o nome santo do Senhor, vomitasse Jonas na praia. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E a partir daí Jonas saiu daquela praia e foi até Nínive para levar a palavra do Senhor. E veja o que aconteceu, aleluias, aleluia, Jesus. E Jonas, ele passava por aquelas ruas daquela cidade, falando para aquele povo se arrepender dos seus pecados, aleluias. E ele dizia, louvado seja o nome santo do Senhor, que ainda em 40 dias Nínive será subvertida. Aleluias. E Jonas clamava e falava naquela cidade em alta voz, para que todos ouvissem o que o Senhor queria dizer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jonas, que achava que o coração daquele povo era tão duro a ponto de não obedecerem à voz do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que o rei de Nínive, ouvindo aquelas palavras, louvado seja o nome do Senhor, ele disse, proclamou a toda a cidade para
fazer um grande jejum. E não somente isso, e também se vestirem de pano de saco, que significa humilhação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor mandar você falar, fale. Aleluia. Pode ser a pessoa que tem o coração mais duro deste mundo, mas fale. Aleluia. Porque se o Senhor mandou você falar, não é em vão. Se Jonas não tivesse falado, louvado seja o nome santo do Senhor, aquela cidade teria perecido. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O coração daquele povo era duro? Era. Mas a palavra do Senhor foi que amoleceu o coração deles. Porque quando o Senhor tem um propósito, quando o Senhor tem um propósito de salvação, aleluia, pode ser um coração mais duro que for, mas o Senhor quebra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor molda. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei para quem você está orando, eu não sei para quem você está pedindo para o Senhor salvar, mas eu te digo nesta noite, não desista. Continua orando, continua falando de Deus para essa pessoa, porque você talvez não veja resultado, mas saiba de uma coisa, a palavra do Senhor, ela vai agindo aos pouquinhos. Aleluia. Na hora certa, louvado seja o nome santo do Senhor, na hora certa do Senhor, essa pessoa se converterá, mas faça a sua parte, continua